a santa oportunidade de estar aqui com irmãos distantes que nos amam, nos protegem, nos dão condições de poder estar aqui. Que Deus, na sua infinita misericórdia, abençoe esse grupo, ampare e proteja, hoje e sempre. Meus queridos e bondosos irmãos, o nosso sonho sempre foi escrever uma obra sobre Eurípides Barçanufo. E certa feita, a gente, quando está escrevendo sobre alguém, a gente tem que procurar fontes. Eu fui até o tio Chico, eu sempre o chamei de tio. Tio, e falei para ele da nossa intenção, e falei, tio, fale-me sobre Eurípides Barçanufo. Ele olhou nos meus olhos, como sempre fazia, e disse assim, filho, falar de Eurípides Barçanufo é a mesma coisa que falar de Eurípides Barçanufo. Falar de Eurípides Barçanufo é a mesma coisa que falar de Jesus. O que você pode esperar depois disso? Mais nada, mais nada. Já tinha dito tudo. Volto para casa. Escrevemos o livro. E aí, quando concluímos essa obra, nesse computador aqui, uma mão pegou meu ombro esquerdo e afundou. E disse assim, recupere, ou peça para recuperar, o túmulo de Senhor Mariano. Claro que no outro dia corri a Sacramento. Falei com a tia Gorinha, a tia Lizinho. E um fato curioso aconteceu nesse dia. No meio do caminho, uma louca na estrada. Eu falei, meu Deus do céu, ela vai ser atropelada. Eu coloquei-a dentro do carro, ela vomitava, vomitava. Eu levei até Santa Maria. Chegamos lá, entregamos o seu Adolfo. Quando nós chegamos na casa da tia Gorinha, para falar sobre o túmulo de senhor Mariano, a tia Gorinha falou, nossa, o senhor trouxe o Eurípides Barçanufo aqui em casa agora. Não sei dizer. Mas acudimos àquela senhora. E aí a tia Gorina falou, vamos fazer um busto. E aí comunicamos com um grande amigo, empresário de São Paulo. Ele procurou um senhor que podia fazer esse busto. Ele aconselhou que não fizesse, porque a foto era antiga demais e que seria muito difícil fazer. Então, recuperaram os dois túmulos que estão anexos um do outro. Tem que ir lá ver a beleza que foi feita. A nossa história começa com dois seres maravilhosos, que são Mojico e Meca. Espíritos puros, belíssimos. Naquela época, o solteiro homem tinha por obrigação, para fugir da guerra, de casar-se, porque em se casando não ia para nada. E aí, na época, os noivos não se conheciam, os pais arranjavam o casamento. E Meca tinha pouco mais de 14 anos. E ela comparece à igreja ali, onde tinha dois jovens. E ela olha pelo buraco da fechadura e fica espantada, porque tinha um dos jovens com um bócio muito grande, que é a ausência de iodo naquela região. Era normal isso. E o bócio, que eles falam, papo, era muito grande. Ela ficou assustada, mas quando abre a porta para o casamento, ela recebe um moço lindo, nojento,
E aí celebra o casamento. De uma prole de 15 filhos, imagine, nasce o terceiro, Eurípides Barçanufo. Naquela cidade, aliás, era termo de Uberaba, não tinha cartório de registro. Tudo era feito na casa paroquial. Ali comparecer Mogico, o padre que fazia o batismo, que era caracterizado como certidão de nascimento, falou, mas esse nome, Barçanufo, ele falou, ele tem que ser diferenciado. Olha aí, olha a sintonia que está no Egito. A pobreza da família, muito grande, muito mesmo. O Egito trabalhava numa loja com o balconista. E a cada 2 anos nascia um filho, sendo que vovó Meca, um espírito de muita luz. Qualquer barulho dentro de casa, ela desmaiava. Um grito na rua, desmaiava. Uma gargalhada, desmaiava. Uma situação muito triste. A cada 2 anos, um filho. A infância de Eurípides, muito pobre. Eu usava uma espécie de camisolão com 2 bolsos grandes na frente, onde num bolso colocava um naco de rapadura e no outro bolso uma pele de porco, claro que tem vitamina, e naco de rapadura é muito rico em antioxidantes e tudo mais. Era isso, eu passava o dia inteiro chupando os 2. Um dia ele encontrou com um colega que comprou um doce feito, aqueles grandes que vendiam em venda, um patacão das moedas daquela época. Aí ele falou para o jovem assim, como é que eu faço para comprar? Falei, você pega o caco de telha, lixa até virar redondo, igual a moeda, e vai lá e compra. Olha a humildade de Eurípides. Ele pega a telha e vai até a venda e o senhor lhe vende. A situação de Mogico era muito difícil. Tinha que fazer todo tipo de economia e viver com muito pouco e produzir em casa o alimento. Ele recebe uma notícia alvissareira para tomar conta da loja na estação de Cipó, porque por dificuldade de serra e tudo, a linha Mogiano de trem de ferro não passava dentro da cidade de Sacramento, mas ia até uma estação chamada Cipó, às margens do Rio Grande, nas proximidades de Sacramento. Ali, a situação de Mogico melhora, porque ele ganhava uma porcentagem na venda das coisas, e melhorou muito. Mas só que, em razão da sua alimentação ser só na base de carboidrato, ele adquire uma doença chamada beriberi, que é a ausência da vitamina B1 no organismo. Aí todo o sistema nervoso compromete-se, inclusive o cardiológico. E, além disso, malária. Não havia como ficar ali. Mas Eurípides, em tenra idade, arrastava as malas dos viajantes e ganhava um troco, entregava para a mãe. Ia no Rio Grande, tão próximo, pescar, e vendia os peixes e dava o dinheiro para a mãe. Que exemplo maravilhoso. Diante dessas situações, malária e beriberi, a família volta para Sacramento. Em Sacramento, Eurípides já tinha melhorado a situação, né? E vamos ver que tudo estava clareando. Vamos falar agora sobre as reencarnações de Eurípides. Ele foi Marcos,
amigo de Jesus, martirizado na Palestina, na obra A Grande Espera, e comprovado por Chico Xavier e Emmanuel, dizendo que isso foi verdade. Ele foi discípulo de Inácio de Antioquia. Inácio era órfão, de pequena idade, comparece na pregação de Jesus nas margens do lago de Nazaré, ou em Cafarnaum, e Nosso Senhor olha para aquela criança e chama João Evangelista e diz: toma conta desse menino. Estava tomando conta de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia torna-se um grande trabalhador da doutrina. E Marcos auxiliava ele, a ponto de quantas vezes não tinha ainda. Inácio não podia trabalhar. Ele fazia as vezes de Inácio ali naquela condição. Ele teve uma reencarnação como escravo, onde ele foi martirizado, a bem da verdade amarrado em um cavalo, arrebentado tudo. Na obra Ave Cristo, na época do imperador Constantino, e uma reencarnação que poucas pessoas sabem. Ele foi doutor Eduardo, na Alemanha. Certa feita, Marcos, que era Eurípides, menino, mocinho, no seu povoado havia uma doença terrível. Ele mentaliza Jesus e Jesus alcança a mensagem mental e vai ao encontro de Marcos. E Marcos caminha para encontrar a grande estrela. E eles jovens, meninos, mocinhos. Marcos diz: Senhor, é necessário que o Senhor descanse. E por hoje que andemos, o seu povo está precisando. Segundo consta, embora não registrado, onde Nosso Senhor passava, junto com Marcos, com nosso Eurípides, as pessoas levantavam. Começa, então, o período escolar da vida de Eurípides Massanuto. Em Sacramento surge a melhor escola que existia em Minas Gerais, o Colégio Miranda, dotado de toda condição para o estudo dos jovens. O Colégio Miranda trazia as melhores informações em matéria de didática. Empregava-se ali o regime de Pestalozzi, e foi um grande trabalhador de Jesus e morreu em extrema pobreza, porque dedicava tudo aos pobrezinhos. Meu Deus, como a misericórdia envia esses exemplos maravilhosos para nós. Aos 13 anos, Eurípides cria o Grêmio Sacramentano para desenvolvimento cultural e cria logo após o jornal A Gazeta Sacramentana. Vejam o que é um espírito pronto em diversas romagens espirituais pelo mundo afora. Não temos dúvida nenhuma de que Eurípides pertence à esfera crística, porque o Chico falou. Católico fervoroso, participava da Sociedade São Vicente de Paula, chegando à presidência com tenra idade. Participava de todos os trabalhos da Igreja Católica. Era expoente, junto com o padre, de real valor. Aos 21 anos de idade, o diretor do Colégio Miranda chama Mojico e disse a ele: não temos mais nada a ensinar a seu filho. Ele está substituindo os professores. Ele ficando aqui é pura perda de tempo.
leve-o para uma capital. Olha, gente, o sonho de Eurípides era ser médico. Por quê? Era para curar a mãe. Ele via o sofrimento da mãe. E arruma a mala com seu Mojico. E ambos vão para a cidade do Rio de Janeiro. Ali tudo foi arranjado, pronto para Eurípides ingressar na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Ele volta feliz com esta oportunidade de se tornar um médico e libertar a sua mãe. Quando chega em Sacramento, já para arrumar o enxoval, para ir embora, a mãe começa a desmaiar. Um desmaia atrás do outro. Eurípides diz ao pai: pai, eu fico por aqui. Eu não vou ser médico. Veja vocês. Apaixona pela homeopatia, devora livros dia e noite e cria a primeira farmácia homeopática gratuita. Meu Deus do céu. O objetivo dele na homeopatia era curar a mãe. Ela melhorou, claro, a homeopatia, mas não curou ainda. O Mojico melhora a situação, prospera e cria uma filial em Conquista, 18 quilômetros de Sacramento. Ambas cidadezinhas, tanto Sacramento como Conquista, pertenciam à comarca de Uberaba. E ali Eurípides fazia escrita, era contador da loja de Sacramento e de Conquista, e oferia salários para manter a atividade não só da farmácia, de tudo. Veja que lindo. A esperança era curar a mãe. Certa feita, o baluarte da doutrina espírita, Senhor Mariano, vem em Sacramento, Senhor Mariano, irmão da vovó Meca e tio de Eurípides, e deixa na cama, ali, no quarto entre os dois, a obra Depois da Morte de Leon Denis. Senhor Mariano acordava pela madrugada fora e olhava com o lampião, e Eurípides passou a noite inteirinha lendo a obra Depois da Morte. Até amanhecer, não. Tomou o café de manhã e saiu pelas margens do Borá até encontrar uma espécie de muro feito pelos escravos, onde ali, lendo em voz alta, ele conclui a leitura dessa maravilhosa obra Depois da Morte. Ali, a obra abre as portas para um novo momento na vida de Eurípides. Já não era mais o católico fervoroso. O germe da doutrina espírita já estava dentro dele, e paulatinamente ele vai afastando da igreja. Veja vocês, para quem frequentava todos os dias a igreja, para quem ajudava o padre, todos os católicos ficaram, não sabiam o que fazer. Mas Eurípides ainda não estava maduro para enfrentá-los. Eurípides tinha uma dificuldade muito grande para solucionar, interpretar a mensagem de Nosso Senhor
no Sermão das Bem-aventuranças. Não é como explicar isso? As pessoas nascem aleijadas, morrem aleijadas. Nascem cegas, morrem cegas. Nascem pobrezinhas, morrem pobrezinhas. Eu não estou entendendo. Procura o padre da comarca, da cidade, perdão. Ele disse, é a vontade de Deus. Eu posso ir a Uberaba, conversar com o bispo? Claro. Ele pega o trem de ferro, que era muito próximo, e vai a Uberaba. E procura o bispo. E o bispo disse, né, pouco mais do que o padre me dissera. E ele ficou assim, uma situação muito difícil por não entender. Euripides dedica 20 anos da sua vida, tendo desencarnado aos 38 anos de idade, educando a juventude, sacramentando, expoente máximo da didática e do amor aos alunos. Não admitia que houvesse sala separada, masculino numa sala, feminino na outra. Não. Empregava a didática de Pestalozzi e o amor santificante dele. Chamava os alunos de senhor e senhora. Certa feita, um pai chegou e falou assim, minha filha está ao lado do mocinho, isso não está certo. Ele responde, aqui impera a vontade de nosso Senhor. São todos iguais. O respeito é muito grande. Convocado pela população, ele se elege a vereador e dedica-se a uma missão árdua dentro da Câmara. Numa população de 4.000 habitantes, ele foi capaz de conseguir recursos para a construção de uma pequena hidrelétrica. Adeus, Lampião, na cidade. Já tinha energia elétrica. E também um bondinho e muitas outras obras sem parar um dia. Eleito que foi, e como houve naquela época a necessidade de extensão do mandato, ou seja, mais 2 anos além do que ele se submetera na eleição, ele renuncia e disse, meu prazo terminou, eu fui eleito e hoje termina. Foi também um profundo momento de tristeza. Eurípides, a cada 15 dias, saía de Sacramento para fazer a escrita em Conquista. E tinha sua madrinha, Sana, que era espírita, e falou com ele, Eurípides, você está sabendo o que se passa em Sacramento? Aí ela falou para ele, ali tem no Sacramento 4 quilômetros de Conquista e 14 de Sacramento. Estão ali comparecendo espíritos de muita luz. Por que você não dá um pulo lá? Aí Eurípides sai e vai embora. Na véspera da sexta-feira da Paixão, de 1904, Eurípides fala com a mãe, eu estou indo para a Conquista e só voltarei amanhã à noite, não preocupe comigo. E chama José Martins Borges, a cavalo, porque o centro espírita funcionava na casa de senhor Mariano, em Santa Maria. Santa Maria ganhou um alqueire de um fazendeiro rico para ali edificar o centro, embora esse fazendeiro, entre aspas, era católico. Olha que lindo. Como eram muito pobres, as reuniões
aconteciam na casa de senhor Mariano. Eurípides chega a cavalo com Zé Martins Borges, amarra o cavalo na porta da casa do senhor Mariano, apeia do cavalo e adentra a história da doutrina espírita como um dos expoentes máximos da doutrina. Exemplo maravilhoso de tudo que se pode imaginar, de santificação. Eurípides desce do cavalo e eleva-se como expoente máximo da doutrina espírita naquela época. A sessão era realizada às 14h. A casa estava lotada, mas perto do orador tinha 2 cadeiras vagas. Veja, o alto havia destinado as 2 cadeiras para Eurípides Bassanufo e José Martins Borges. A sessão já tinha começado e Aristides explanava o Evangelho. Humilde, coração grande, mas semi-analfabeto. Ele explicava o Evangelho com elevado amor. Eurípides olhava aquilo e não acreditava que uma pessoa que ele conhecia, analfabeto, podia falar daquele jeito. Quando ele estava terminando a explanação do Evangelho, Eurípides mentaliza com a mente de Aristides, estava magnetizado, e fala assim: em sendo possível, eu gostaria que João Evangelista pudesse utilizar-se da mediunidade de Aristides e me explicar o que até agora não consegui. O significado das bem-aventuranças de nosso Senhor. Aristides termina a explanação do Evangelho e recebe João Evangelista. Tinha que ter gravado isso. Foi a mais bela lição de amor que a humanidade recebeu. Aí ele começa a explicar que sem a chave da reencarnação seria totalmente impossível explicar detalhadamente o sermão das bem-aventuranças. Mesmo porque Nosso Senhor não podia ter feito isso naquele dia, porque ele seria crucificado poucas horas depois. Aí explica o cego que fez mau uso da visão no passado. O paralítico que suicidou. O egoísta, orgulhoso, miserável, rico, volta em extrema pobreza, para que todos possam aprender de uma vez por todas a doutrina espírita pura, que nos traz, além do consolo, as explicações de tudo que nós fizemos no passado. Foi um momento de rara beleza. Naquele momento, logo após, ele convida o senhor Mariano no outro dia para voltar a Santa Maria. E ali em Santa Maria, eles formam uma corrente mediúnica de mãos dadas. Vicente de Paula comparece em viva voz e diz ser o mentor de Eurípides Bassanufo. Aproveitando a ocasião naquela corrente mediúnica, Dr. Bezerra de Menezes disse que iria amparar Eurípides e que ele seria o seu amigo nas indicações da farmácia e nos tratamentos de cura. Veja vocês, Eurípides Bassanufo, dotado de
todas as mediunidades. O Livro dos Médiuns registra mais de 150 mediunidades. Ele era dotado de todas. Mas a mais principal, como o doutor Bezerra falou para ele naquele dia, era a mediunidade de cura. Veja vocês, como pode, né, tanto amor em uma só pessoa. Aí Eurípides vem e como explicar, sendo que ele já era conhecido há muitos anos em Sacramento, em razão da farmácia homeopática, em razão de substituir os professores do Colégio Miranda, em razão de ser um expoente na Igreja Católica, em razão de ter sido pertencente à Sociedade de São Vicente de Paulo, chegando à presidência da Sociedade de São Vicente de Paulo. O próprio Vicente de Paulo, naquele dia, fala para ele: abandone a sociedade. Meu Deus. Ele volta para Sacramento. E, com dignidade, vai até a igreja e comunica ao padre que ele era espírita e que achou que a doutrina espírita era obra de Nosso Senhor e que ele ficaria com a doutrina espírita e estava avisando o seu afastamento da igreja. Por incrível que pareça, o padre ficou louco, porque naquela época a Bíblia escrita em latim era lida de costas pelo padre dentro da igreja para que ninguém tivesse acesso a ela. E ele entregou um exemplo a Eurípides. E ele achava que essa entrega da Bíblia a Eurípides tinha feito com que ele abandonasse a doutrina espírita. Que tristeza. Comunica com a família toda, que eram todos católicos, com a cidade. O Liceu Sacramentano fecha. Ele era professor. Os pais retiram os móveis, que tudo era emprestado, e afastam-se os alunos. Meu Deus do céu, foi como se houvesse quase que uma guerra moral dentro da cidade. Eurípides fica sozinho, para enfrentar todas essas situações que estamos narrando aqui. A seguir chega sua mãe e fala: estou trazendo um recado de seu pai. Pediu para você parar de ler esses livros de espírita, porque esses livros de espírita fazem você ficar louco. Mãe abraçou ela, magrinha, humilde, levantou e falou: mãe, eu amo a senhora. A doutrina espírita tem tudo que eu preciso. Fala para o papai estudar a doutrina, e quando ele estudar e achar que já tem conhecimento, ele vem falar comigo. A pregação de Eurípides com vovó Meca foi tão profunda naquele instante, tão profunda, que ela chega na loja e diz para Mogi: eu sou espírita. Os 15 filhos, claro, 14 mais ali, ela, todos tornam-se espíritas. Ali estava pronta a maior equipe que o Alto conseguia reunir para a implantação do amor de Nosso Senhor nas colinas de Sacramento. Quem sai do Rio Grande, de Jaguara, e caminha para Sacramento, você vai ver as mesmas colinas que você vê em Cafarnaum, Nazaré, na Galileia, porque a gente está caminhando para encontrar um exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bispo de Uberaba, padre, comunidade católica toda, exige a Eurípides a prestação de contas desta situação. Ele não foge. Comparece perante todos eles e diz que era espírita convicto.
e que se afastara da igreja, e que se afastara, desligara da sociedade de São Vicente de Paula. Eles não acreditaram, mas Eurípides provou que era espírita com toda a sua pureza moral. Depois disso, Eurípides observa-se fora do corpo, no exercício de tão bela mediunidade. E sobe, como um pássaro. Cria as asas, como um anjo que era. E sobe lentamente e não para de subir. Era como se fosse uma pena, uma pluma que subia ao sabor do amor. Na luz de Jesus, caminhando sem parar e subindo sem parar. Ao longe, na relva verde belíssima, ele vê um ser sentado, resplandecente da mais pura luz. Ele vendo aquilo começa a chorar. Eurípides começa a chorar. E aproxima-se daquele ser e notou que ele chorava também e que era nosso Senhor Jesus Cristo. Eurípides olha bem nos olhos dele e fala: Senhor, por que choras? Nosso Senhor não respondeu. Eurípides diz a ele: chora pelos descrentes na terra. Jesus responde para ele: não, choro por aqueles que conhecem o Evangelho e não praticam. Meu Pai, essa lição é profunda. Ela é para todos nós, espíritas ou espiritistas, que precisamos entender o recado do nosso Senhor. Ele disse com clareza total: tudo o que fizerdes a um desses pequeninos, é a mim que o fazeis. Amai os vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Diante do mancebo rico, vá, vende tudo que tendes e distribua com os pobres. Esse mancebo rico, São Triste, não fez isso. Ele gastou 1.750 anos. Reencarna em Oviedo, na Espanha, outra vez riquíssimo. O sonho dele, entre aspas, né, era conhecer o Rio de Janeiro, e vem numa caravela. Em 1750, o que ele encontra no Rio? Pobreza, escravidão. Na sua tela mental, recorda o conselho de Jesus e manda uma carta para a família para vender todos os bens e distribuir com os pobres. Liberta-se de tudo e torna-se um espírito de luz, com o nome de Miramês. Meus irmãos, esse momento é puríssimo. Belíssimo demais. Já pensou o diálogo dele com Jesus? Não choro pelos descrentes, eu choro por aqueles que conhecem o Evangelho. Jesus estava chorando por nós. E continua chorando por nós. Aliás, nunca parou de chorar por nós. O amor santificante de nosso Senhor. E por ordem de nosso Pai, co-criou a terra numa porção disforme do sol que lhe foi entregue. Ele, como diretor espiritual da terra, de Capela, é claro que ele foi buscar em Sírios, um planeta de pura luz, onde ali estariam os geneticistas, cientistas, siderais e tudo mais, para criar a Terra. E hoje, foi criado mais um planeta. Há 30 anos atrás, o Chico falou para mim, um planeta
praticamente nunca tendo uma órbita própria de tão atrasada para recolher os que conhecem o Evangelho e não praticam. E todos aqueles que já estão indo para a lua. Igorina, você está ouvindo o choro? A tia Igorina levantou a cabeça, pensou que era alguma criança no vizinho. Não, Chico, não estou ouvindo. Que choro é esse que está falando? Na lua. Os nossos irmãos que foram enviados para lá, quem são eles, Chico? Os políticos corruptos, os traficantes, os criminosos e assim por diante. Já estão lá. O desespero é tão grande porque a Terra é muito bonita, eles desesperam e choram. Ali fazem estágio para poder ir para o planeta primitivo. Deus queira que nós possamos ficar livres e possamos ter mais oportunidade de jogar fora tudo aquilo que está dentro de nós há milênios, expulsos que fomos de capela, junto com a família dos faraós e seus sacerdotes que já voltaram há milênios. E nós continuamos aqui porque não aprendemos a amar. Chegou a nossa hora. Entrar na porta estreita, suportar tudo e abrir a porta larga do plano maior. A Igreja Católica. Muita gente vai pensar, o Dirceu odeia a doutrina. Perdão, a religião católica. Não. Eu amo muito. Eu acredito que nós nunca teremos condições de pagar o que a Igreja Católica fez e faz pelo Brasil. É como se pegasse uma mata e descortinasse para que entregasse para nós plantar. Pronta para plantar. É isso que aconteceu. Eu amo os padres das igrejas pequenas. Se eu chegar numa cidade e procurar um centro espírita e me encontrar, pode me encontrar dentro da igreja. Porque ali eu vou encontrar um magnetismo muito forte. Mas a Igreja Católica não aceitou isso. E o Círculo Católico de Uberaba abriu um inquérito contra Eurípides Passanufo pelo exercício ilegal da medicina. Vejam vocês, como o sacramento era termo de comarca de Uberaba, foi enviado um delegado para a cidade de Sacramento para abrir o inquérito contra Eurípides Passanufo. E Eurípides é chamado, na presença do delegado, com aquilo que o médico leva, como é que chama, baliza? Acho que é isso. O instrumento do crime estava ali. O delegado ficou pasmo. O senhor, eu estou com pressa, tem uma senhora passando mal e eu preciso ir. Mas você está vendo que você está na mão aí? Eu sim, estou. Veja que Eurípides escreve. Servir-se-á o médium sincero do espiritismo para oferir outros proventos, além do prazer intenso e íntimo de restituir à família seu chefe, aos filhos a mãe, aos amigos o amigo, poderá exigir-me paga, gratificação ou recompensa dos beneficiados pelos espíritos benfeitores? Outra que não, o exemplo sublime da arte de exercer a caridade, tão abnegadamente feita pelas inteligências que exercem o amor. Ambicionará o médium cristão espírita o império das consciências? Pelo efêmero prazer da expansibilidade do egoísmo, do orgulho, da vaidade da terra? Ouvidou-se quem se exalta, humilha, e quem se humilha, se exalta. Varreu-lhe da memória o culto do justo, do verdadeiro, do belo, que faz inevitável, se alguém quiser seguir-me a mim, renuncie a si mesmo e carregue a sua cruz.
Saibamos, entretanto, opor o bem ao mal, a brandura à violência, o amor ao ódio, o silêncio à barbúrdia, com o perdão incondicional aos ataques de qualquer natureza, rogando a bênção de Deus, nosso Pai de infinita bondade, para todos os cultivadores da injúria, que não vacilam em desrespeitar a fé alheia, atirando os olhares da ironia, porque a doutrina espírita, longe de ser motivo para galhofa, é a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Pasme, o delegado torna-se espírita. O processo não para. 3 juízes não têm coragem de sentenciar com Eurípides. Eurípides doutrinou uma entidade perigosíssima no donatista, mas perigosa. Ele confessou para Eurípides que o prazer dele era destruir centro espírita, matar as pessoas e tudo mais. O espírito de muito foi doutrinado até um dia falar para Eurípides: eu estou bem, e já conheço a doutrina, não mais errarei. Quando ele ficou sabendo da perseguição da igreja, ele vem até Eurípides e disse: eu estou pronto para matar. Eu não aceito que ninguém faça isso com o Senhor. Eurípides fala com ele: a maior alegria que eu tenho é de saber que você pode nos ajudar sem cometer essa triste vontade. Nós temos que acertar com eles com amor. Para provar que a doutrina espírita era obra do demônio, a igreja convida o padre Iag de Feliciano Iag de Campinas. Ele atacava a doutrina espírita o dia todo. E ele traçou um plano para sacramento. Reuniram-se e montaram uma equipe para julgar só pessoas de altíssima condição moral. E a função do padre Iag era dizer que o espiritismo era obra de Satanás, do capeta e de tudo mais. No coreto, ambos comparecem. A cidade toda estava ali. E ele acusa a doutrina espírita. Eurípides defende com todo o amor que vocês acabaram de ouvir. Nossa. A ponto de Eurípides ganhar, ser ovacionado, e antes de ser carregado nos braços que ele não queria, ele pede licença e vai lá e abraça o padre Iag, tirando toda a vibração magnética negativa do nosso querido padre. E aí o povo de Sacramento carrega ele. Vejam vocês, Eurípides foi embora em 1918. A perseguição contra a doutrina em Sacramento pela igreja foi até 1954, a ponto de Chico intervir e pedir ao alto a pacificação da cidade. E isso aconteceu. Mas antes disso, ainda Eurípides encarnado, certa noite bate na janela do quarto dele. E o doutor Bezerra falou: não abre, que é um pistoleiro veio para te matar. Outra noite, Eurípides sai para atender uma parturiente. E o doutor Bezerra fala: na próxima esquina tem 2 pistoleiros. Cumprimente-os. Naquela época, usava-se o paletó e o chapéu. Eurípides vê os 2 pistoleiros, tira o chapéu e os cumprimentam. Eles, assustados, olham para Eurípides: boa noite, professor. Meu Deus do céu.
Em 1905, Eurípides Bassanufo cria o Colégio Allan Kardec, por ordem da Mãe Santíssima, que comparece, e de viva voz diz a ele: tire esse nome de seu sacramentano, que é o nome do orgulho e da vaidade daqui. Coloque o Colégio Allan Kardec. E às quartas-feiras você vai ministrar a aula da doutrina espírita. Ismael comparece e fala: estou a postos para te ajudar. Doutor Bezerra, pela mesma forma. Aí nasce a farmácia Esperança e Caridade. Como o Centro Espírita também, Esperança e Caridade. Como o Colégio Allan Kardec. Mojico compra uma casa na rua principal, onde exatamente está edificado o Colégio Allan Kardec, uma obra belíssima de Minas Gerais. Ali Eurípides realiza os trabalhos da doutrina espírita, lotado. Mediunidade total. Eurípides recebe Sócrates, Platão, Aristóteles, João Evangelista, os apóstolos. E por aí afora, a Mãe Santíssima, Doutor Bezerra e todos os espíritos de alta luz, que com ele conversam e dão o testemunho em viva voz. Quando Eurípides orava, ou quando Eurípides a sua voz era retumbante, ia até uma distância de 4 quilômetros, lembrando Santo Antônio de Pádua, na Itália. As pessoas paravam, os animais, os pássaros, tudo parava para ouvir a oração de Eurípides Bassanufo. Meu Deus do céu! Magnetizou tudo, tudo. Que coisa linda, meu Deus do céu! Eurípides não deixa a Terra sem a vitória da doutrina espírita. Em Perópolis, Frederico Perón. Em Franca, Dr. Tomás Novelini. Em Uberlândia, Braulio. Em Palmelo, Jerônimo Candini, que transforma a cidade num centro espírita só. Nem bar não tinha, era pureza total. Eurípides. Dotado de todas as mediunidades. Vou falar um fato do meu saudoso pai, que é um espírito muito evoluído, isso dito pelo próprio Chico Xavier. Em 1961, aqui na cidade de Tumbiara, ele deu balanço na farmacinha dele, e ela tinha um passivo de 250 contos naquela época. O balanço deu 200, ou seja, ele estava mais do que falido. Passou a noite toda chorando. Ele levantava muito cedo, 6 e pouco da manhã, e foi abrir a farmácia. E aí ele abre a farmácia e encontra Eurípides Bassanufo lá dentro. E volta e fecha a farmácia e fala para a mamãe. Mas eu não sei o que os dois conversaram. Porque o papai era muito puro, muito evoluído. Simplesmente atendeu o que Eurípides disse para ele. Vejam vocês, meus irmãos, daquele dia em diante, ele
tudo deu certo. O papai, embora tenha desencarnado, para mim ficou só uma camisa de tão pobre que era. Nunca teve uma residência, nada. Dedicou a vida inteirinha aos pobres. A cavalo, fazendo parto, encarnava braço, encarnava perna. Pessoa tirada, ele suturava, fazia tudo. É um espírito muito, muito adiantado. O senhor sai do estado de São Paulo em 1918 e chega até Sacramento. Espera-se no hotel do comércio, que existe até hoje, gigantesco hotel. Estava contaminado com a gripe espanhola. Um povoado pequeno, no outro dia, toda a cidade estava contaminada. Daquele dia em diante, Eurípides não dormiu mais. Dia e noite na cabeceira dos doentes, a ponto de cambalear para cair. E sua secretária chama a vovó Meca correndo. A vovó Meca chega e fala: senta na cama, meu filho, para que eu possa lhe dar um passe. Ele senta, e ao sentar ele deita e disse: dia 1º a cidade vai chorar, e muito. Chora até hoje. Não é só Sacramento. O Brasil inteiro chora. Porque aqui é a pátria do Evangelho e o coração do mundo. O exemplo de Jesus toca o coração de Eurípides. Ele dá o testemunho da doutrina espírita. Daqueles que não fogem diante de uma pandemia. Daqueles que abrem o centro. Daqueles que enfrentam, não com vontade de enfrentar, mas de servir, de amar, de levantar. Eurípides, no dia 1º de novembro, dia de todos os santos, às 6h30 da manhã, deixa seu corpo físico na terra e volta às moradas celestiais. A cidade inteirinha teve que buscar flores em Uberaba, Conquista e cidades adjacentes para levá-lo ao cemitério que ele conseguiu criar quando era vereador. Que gostoso. Que exemplo. Licença para tomar um pouco. São Vicente de Paula. Parece. Diz ele, diz. Pegando na mão, me acompanha. E leve a dona Mária para ela registrar. E ambos saem. E penetram campos de luz, de muito amor, mas muito, muito amor. Belíssimo. E ele narrando para que ela registrasse. Até que de longe, depois de viajar muito em esferas sublimes, avista a árvore da vida. Para divisar a árvore que era todinha laminada de ouro. Cada folha estava escrito Deus, Mãe Santíssima, amor, caridade e assim por diante. Vicente de Paula diz ele, essa é a árvore da doutrina espírita, que nos mostra de onde nós saímos e para onde nós chegamos,
mas não para por ali. Continua de mão dada com Eurípides e vai, esfera subindo sem parar, sem parar. Não dá para descrever o que encontraram nesta jornada, até que encontrem a mansão da paz. Aqui fica todos aqueles que souberam carregar sua cruz em nome de Jesus. Ele atendia mais de 1000 receitas por dia, todas ditadas por Bezerra de Menezes. Quando o doente chegava, o medicamento já estava pronto, tudo gratuito. Era mantido o seu salário e, com a ajuda dos grandes amigos, Frederico Peró, senhor Mariano e outros pobres, à exceção do senhor Mariano, que tinha mais recursos, todos trabalhavam. Quando a secretária dele dizia, os insumos estão acabando, ele olhava e falava, a dama de branco já avisou, está chegando. No outro dia, o correio vinha entregar o produto, os insumos os mais perfeitos de São Paulo, da Casa Protan, francesa, tudo perfeito. Vamos falar um pouco da mediunidade de Eurípides. Uma senhora com dor de dente terrível. Já tinha procurado tudo e nada melhorava. A dor era muito, muito grande. Aí ela fala com a filhinha de 10 anos, corre atrás de seu Eurípides, fala para ele mandar um remédio. A criança chega e Eurípides fala assim, o remédio é você, minha filha. Como? Vai lá, põe a mamãe sentada na cama e dá um passo nela. Como é isso? Vai, põe a mão na cabeça da mamãe e ora, pede. A menina volta, põe a mão na cabeça da mãe e faz a recomendação de Eurípides e a mãe cura. O senhor em Uberaba, após visitar três médicos em Uberaba, todos recomendaram amputar as pernas da mulher. Ela já estava com trombose em alto grau, eu morreria. Ele pega a mulher e leva e hospeda-se no hotel. E ele falou assim, deixa ela deitada, eu vou lá depois. Senhor, o senhor vai lá para amputar as pernas? Não, ela não tem nada. Não. Esses foram os ovoides trevosos que foram colocados nas artérias femorais dela para acontecer. Nós vamos, com a graça e misericórdia de Jesus. Não tem outra. Levou a mulher curada para Uberaba. Certa feita, no meio rural, o engenho decepa a mão de uma pessoa, um agricultor. Aí Eurípides segurou a mão e pediu para enterrá-la. Certo. E aí, no mesmo dia, o agricultor comparece e fala, eu não aguento mais de dor na mão. Mas a mão que foi extirpada, que foi enterrada, ele pediu que desenterrasse, porque na mão ficou um prego. Isso a gente acontece quando a gente extrai um dente. A gente tem a noção de que o dente está naquele lugar. Veja vocês.
uma cidade próxima de Sacramento, o senhor fabricava foguete, um terceiro explode o foguete, um pedaço e aí aconselharam ele ir até Sacramento, mas era longe. Ele dei de hora. E Eurípides vem desdobrado, claro, e faz o tratamento e retira aquele objeto doloroso no olho dele. Curamir, desenganado de difteria, morte próxima. Assim que se torna espírita, chama o senhor Mariano para ir até o rancho de Carlos. Jovem que ficou leproso, escondido dentro do rancho, não saía mais para ninguém, porque já tinha perdido o nariz, a orelha, os dedos. Eurípides bate na porta do rancho e ele fazia 3 dias que ele não comia. Eurípides estava levando todos os alimentos. Carlos, é seu amigo Eurípides, saia. Quando eu era católico, eu não vim aqui, agora eu sou espírita. Eu vim aqui para te dar um abraço. Carlos saiu, ele abraçou. O pai do tio Walter, o senhor Cisenando, 1917, um filho que estava com problema no visão. Ele vai até Sacramento e volta debaixo de uma chuva, aquele coríleo, a água branca jogou fora. Chegou, poucos dias depois, o menino estava ruim. Voltou. Quando ele voltou, ele entregou um novo coríleo para ele e falou: faça o que você fez outra vez. Eu jogo fora. Daqui 6 meses você volta porque precisa fazer um novo remédio. Ele viu que o menino estava bom, que não precisava mais. Quando o menino ficou ruim e que piorou, ele volta a Sacramento. Ele já tinha desencarnado. E Silvio atravessa a vida totalmente cego. Eurípides tinha todas as mediunidades. Certa feita, ele compareceu no casebre, no meio rural, fez o parto, nasceu uma menina e volta para a escola. Nisso chega o marido dela com 2 cavalos, senhor Eurípides. Eu queria que o senhor fosse comigo até o rancho, porque minha mulher está passando mal para dar luz. Não, meu filho, já tive lá. E nasceu uma criança e ambas passam bem. Não, senhor Eurípides, o senhor não foi lá, porque só tem um caminho, e eu vim por ele e não vi o senhor. Então, vamos, chegou lá, a mulher disse: não conheci ter vindo aqui, senhor Eurípides. A criança nasceu e passa bem. Outra vez, uma mulher passando mal no meio rural, e o marido vai na cidade. Não chegou até na cidade. Pegou água do córrego, pôs na garrafa e trouxe para a mulher. Falou: senhor, ele mandou você tomar isso. Por incrível que pareça, ela melhorou. Uma criança perto de Iracema, uma senhora, um cliente perto de Iracema, passava muito mal. Implorou a presença de Eurípides Barçanufo. E Eurípides Barçanufo comparece. E faz, mediunicamente. Eurípides, quando do término da Primeira Guerra Mundial, no Tratado de Versalhes, Eurípides baixava a cabeça, os homens falavam: o tio foi embora. E foi mesmo. Ele presenciou o ato de assinatura e relatou às pessoas que estavam presentes. Daí, alguns dias, o jornal chega a Sacramento, comprovando a veracidade. Não podemos concluir esse trabalho sem registrar aqui o gigantesco trabalho da tia Igorina e da tia Lizinha, que continuaram com o culto do Evangelho. Não só isso. Com o Centro Espírita, não só isso. Em Sacramento, construíram e edificaram para receber as criancinhas pobres.
O culto do Evangelho foi mantido por elas até seu desencarne. Nós tivemos a felicidade, na sexta-feira da Paixão de 2004, onde se comemoravam 100 anos do Evangelho, do culto do Evangelho Tievorino nos chama. Nós levamos ali grande quantidade de pomadas, 5.000 tubos. A cidade estava lotada. Na porta do centro não tinha jeito de andar. Ela só deu um sinal que era para entregar, para colocar no quarto de Eurípides a grande quantidade de pomada. Vejam vocês. 1986, eu chego na casa de Eurípides, de Chico, e entro pelo fundo. A dona de honorário diz: doutor Dirceu, o seu Chico está lá no quintal esperando o senhor. E eu olhei, sentado numa cadeira, sem paletó pela primeira vez na vida. E aí, o tio Urbano, grande amigo do Chico, que foi neto dele em uma das encarnações, dito pelo próprio Chico, segura na mão minha e manda que eu sente. E fala para o Urbano: vai lá e fica na porta, não deixe ninguém entrar. Seja um cachorro perdido. O papo aqui vai durar 2 horas. E aí, passou que tínhamos que fazer a pomada. Esse papo foi tão grande. Ele falou todas as entidades de luz que comparecem na pomada. E ele, sabendo do grande amor que temos por ele, ele, a primeira pomada, Peitinho, que nome vai colocar nela? Ele disse: foram feitos 2 milhões de pomadas desde aquela época. Tudo distribuído gratuitamente. Eu posso fazer a prece de encerramento? Posso fazer a prece de encerramento? Eu vou fazer. Claro, pode fazer sim. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências é Deus. Deus, nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir. É Deus. Deus que vos revelais pela natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do filho, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergéis, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas,
no murmúrio das fontes, no rumorejo das prancas, na música dos bosques, na placidez do lago, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, quando Jesus ora, Pai nosso que estais no céu, ou quando os anjos cantam glória a Deus nas alturas. Eu peço licença para ajoelhar e beijar seus pés. Ao nosso Chico, Dr. Bezerra, a alta espiritualidade, e beijo o coração de todos vocês com nossa eterna gratidão. Muito obrigado. Muito obrigado.